A grande questão: de onde viemos? É uma pergunta que tem intrigado a humanidade desde tempos imemoriais. É uma pergunta que ecoa pela história, desde os tempos dos antigos até os dias de hoje. Nossos ancestrais se perguntavam sobre suas origens enquanto observavam as estrelas e registravam suas histórias em pedras e pergaminhos. Dos primeiros humanos observando o céu noturno aos cientistas modernos desvendando o código da vida, a busca por nossas origens nos fascina. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais da resposta, mas também levanta novas perguntas. Duas grandes ideias se destacam nesse debate: a evolução e o criacionismo. A teoria da evolução, proposta por Charles Darwin, sugere que todas as formas de vida evoluíram ao longo de milhões de anos. Por outro lado, o criacionismo defende que um ser superior criou a vida em sua forma atual. Qual delas oferece a explicação mais convincente? A ciência e a religião têm oferecido diferentes perspectivas, cada uma com seus próprios argumentos e evidências. Vamos explorar as duas e você decide. A evolução nos mostra a beleza da adaptação e da mudança, enquanto o criacionismo nos oferece uma visão de propósito e design. A imensidão do universo e a complexidade da vida podem parecer assustadoras. No entanto, cada nova descoberta científica e cada nova interpretação religiosa nos ajuda a entender um pouco mais. É natural questionar nosso lugar nesse quebra-cabeça gigante. Cada peça que encontramos nos dá uma visão mais clara do todo, mas, através da ciência e da fé, podemos começar a desvendar os mistérios da nossa existência. Juntos, esses caminhos nos guiam em nossa busca por respostas, nos ajudando a entender de onde viemos e para onde estamos indo. Mas antes de entrarmos neste debate, inscreva-se no canal. Já se inscreveu? Agora deixe seu like. Muito obrigado, isso nos ajuda muito. Agora vamos para o debate. A teoria da evolução, popularizada por Charles Darwin, nos apresenta uma explicação elegante para a variedade de vida na Terra. Ela sugere que todas as espécies vieram de um ancestral comum, através de um processo lento e gradual. A evolução não é sobre progresso, mas sim sobre adaptação. Os organismos com características mais adequadas ao ambiente têm mais chances de sobreviver, se reproduzir e passar essas características adiante. Esse processo é o que chamamos de seleção natural. Imagine um bando de passarinhos, cada um com um bico diferente. Alguns com bicos longos e finos, outros com bicos curtos e grossos. Se as sementes disponíveis forem pequenas e duras, os passarinhos com bicos curtos e grossos levarão vantagem, conseguindo quebrá-las com mais facilidade. Esses passarinhos sobreviverão mais, se reproduzirão mais e passarão essa característica para seus filhotes. Com o tempo, a maioria dos passarinhos daquela espécie terá bicos curtos e grossos, porque estão mais bem adaptados àquele ambiente. Em contraste com a visão científica da evolução, o criacionismo nos oferece uma explicação baseada na fé. Os criacionistas acreditam que o universo e a vida foram criados por uma inteligência superior, como descrito em livros religiosos como a Bíblia. O criacionismo geralmente rejeita a ideia da evolução biológica, defendendo que as espécies foram criadas como são hoje e não mudaram muito ao longo do tempo. Essa visão é frequentemente chamada de criacionismo da Terra Jovem, pois se baseia na interpretação literal de textos religiosos, que sugerem que a Terra tem apenas alguns milhares de anos. A Bíblia, principalmente o livro de Gênesis, é a base do criacionismo. Nela, encontramos a descrição da criação do mundo e de todos os seres vivos por Deus em 6 dias. Para os criacionistas, a Bíblia é a verdade sobre a origem da vida e do universo, interpretada literalmente. A história da criação de Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, é fundamental na crença criacionista. Eles acreditam que os humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus.
recebendo o domínio sobre a Terra e suas criaturas. Entre a evolução e o criacionismo, encontramos a evolução teísta. Esta é uma perspectiva que tenta harmonizar a ciência moderna com a fé religiosa. Quem se identifica com essa visão aceita a teoria da evolução, mas acredita que ela foi guiada por uma força divina. Eles veem a mão de Deus no processo evolutivo, acreditando que ele estabeleceu as leis naturais e as condições necessárias para a vida florescer. Em outras palavras, Deus criou as leis da natureza e o processo evolutivo, conduzindo a vida em direção à complexidade e diversidade. Para os adeptos da evolução teísta, a ciência e a fé não são inimigas, mas sim complementares. A evolução teísta busca unir ciência e fé, mostrando que elas não se excluem. Ela propõe que a evolução é o método pelo qual Deus realiza seu plano, permitindo que a vida se desenvolva e se diversifique ao longo do tempo. Deus, nessa visão, não seria um criador que interfere o tempo todo, mas sim um designer inteligente que preparou o palco para a vida se desenvolver de acordo com seu plano. Assim, a evolução teísta oferece uma ponte entre a compreensão científica do mundo e a crença em um propósito divino. A teoria da evolução não se baseia apenas em ideias, mas também em diversas evidências científicas. Os fósseis, por exemplo, nos dão uma visão incrível da história da vida na Terra. Através deles, podemos traçar a jornada evolutiva de organismos simples até formas de vida complexas. A genética moderna também oferece provas convincentes da evolução. Ao comparar o DNA de diferentes espécies, os cientistas conseguem determinar o grau de parentesco entre elas. As semelhanças genéticas entre humanos e chimpanzés, por exemplo, sugerem um ancestral em comum num passado não tão distante. Apesar de ser uma crença muito forte para muitas pessoas, o criacionismo enfrenta dificuldades para explicar certos aspectos do mundo natural. Muitas vezes, essas dificuldades surgem quando tentamos conciliar a fé com as descobertas científicas modernas. A idade da Terra, por exemplo, é um ponto de divergência significativo. Enquanto algumas interpretações criacionistas sugerem uma Terra jovem, com apenas alguns milhares de anos, a ciência moderna apresenta uma visão muito diferente. A datação radiométrica, uma técnica amplamente aceita e utilizada, estima que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Este método mede a quantidade de elementos radioativos em rochas e fósseis, fornecendo uma linha do tempo muito mais extensa do que a proposta por alguns criacionistas. Outra questão para o criacionismo é a existência de fósseis de transição. Esses fósseis são evidências importantes para a teoria da evolução, mostrando como diferentes espécies podem estar relacionadas ao longo do tempo. Esses fósseis apresentam características de diferentes grupos de organismos, sugerindo uma ligação evolutiva. Eles mostram como uma espécie pode gradualmente se transformar em outra, através de mudanças acumuladas ao longo de milhões de anos. O Archaeopteryx, por exemplo, é um dos fósseis de transição mais famosos. Ele tinha penas como um pássaro, mas também características de répteis, como dentes e uma cauda óssea. Este fóssil é uma peça-chave para entender a evolução dos dinossauros para as aves modernas, ilustrando a complexidade e a beleza do processo evolutivo. A pergunta sobre de onde viemos, evolução ou criação, é complexa e tem muitas faces. Não existem respostas fáceis ou definitivas. A ciência nos oferece evidências e explicações testáveis sobre o mundo natural, enquanto a fé nos dá significado, propósito e uma conexão com algo maior que nós mesmos. No fim, a busca pelas nossas origens é uma jornada pessoal. Cada um de nós precisa analisar as evidências, refletir sobre suas crenças e chegar às suas próprias conclusões. O mais importante é ter a mente aberta, o coração receptivo e respeito pela diversidade de pensamento. E para você, fomos criados ou surgimos pelo mero acaso? Evoluímos ou fomos feitos? Deixe sua opinião nos comentários.